A crucificação do Cristo, né, ela traz assim muitos mistérios, muitos já foram desvendados pelos santos ao longo da história, mas muitos ainda estão por se desvendar. Ela representa, na verdade, toda a história da humanidade. Aquele simples não, mas aquele curto evento representa toda a nossa sina, a saga da humanidade. A gente vive exatamente esse momento. Já tem um tempo que a gente está subindo o Calvário, né? E nessa subida, como aconteceu com Cristo, que ele não podia mais carregar a cruz e os romanos tiveram que requisitar alguém para carregar a cruz para ele, então uma pessoa da cidade de Cirene, né, o Cireneu, o tal de Simão. Dessa mesma forma, estão também requisitando para carregar a nossa cruz os reinos da natureza. Quem está carregando o peso nesse momento que a gente está indo subindo o Calvário é mesmo o reino vegetal sendo queimado e destruído, o reino animal sendo torrado aí no sol e gelado no frio, porque os humanos mesmo estão protegidos, uma parte, né, dentro das suas casas e tudo. Então, quem carrega a nossa cruz nesse momento são os reinos da natureza, o reino mineral também, a água, né, e os metais e tudo mais. Mas nós vamos, como Cristo conseguiu chegar no alto do Calvário, nós também vamos chegar. E chegando lá, todo mundo sabe que não havia só a cruz do Cristo, haviam 3 cruzes. Ele foi crucificado junto com mais 2 humanidades. A humanidade santa do Cristo com mais 2 humanidades. Isso tudo representa bem o que é a nossa história. Vamos ver uma por uma. A cruz santa, aquela que ficou no meio, né? A cruz que Cristo, quando diz lá em João que eu vou preparar-vos lugar, né? Preparar o lugar para os santos, porque a humanidade tendo caído não havia lugar para ela, ela foi expulsa do paraíso, né? Expulsa do Éden. Então Cristo vem exatamente para abrir um caminho para existir uma posição, um lugar para a humanidade redimida. Então aquela cruz é a cruz dos santos, da humanidade redimida. E é como se, simbolicamente, Cristo permanecesse ali pregado, suportando toda aquela dor, para poder esperar todos os santos serem recolhidos. Porque não são todos ao mesmo tempo, né? A gente sabe, no Evangelho fala que quando ele morre, muitos sepulcros se abrem, muitos santos ressuscitam, exatamente representando que o momento da morte dele representa a primeira ressurreição, descrita lá no Apocalipse, que é quando Deus recolhe, o Cristo recolhe os seus filhos santos, os redimidos, os iluminados, os santificados, os 144 mil, que são recolhidos antes, e o resto da humanidade é deixada para viver o milênio, que é a destruição mesmo, que é representado pelas outras 2 cruzes que ficam com os seus habitantes, né, vivos ainda, depois que o Cristo, então, recolhendo todos os seus filhos, ele se vai, que representando, né, lá aconteceu às 3 da tarde, né? Isso representa a primeira ressurreição e fica então as outras cruzes para o resto da humanidade. A outra cruz que tem é a cruz do bom ladrão, né? Que eles dão o nome de Dimas. Então, o Dimas, quando ele escuta Jesus falando, a primeira frase que Jesus fala na cruz, que é perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem, uma frase de tanto amor que a gente não consegue nem penetrar, né? E tão maravilhosa. E o Dimas, que estava ali perto, quando ele ouviu isso, ele que estava também um pouco meio entrando na onda da ridicularização, né, que as pessoas estavam fazendo pelo Cristo, quando ele escuta isso, ele se move intimamente, de íntima contrição, e percebe a realeza de Cristo. E então ele imediatamente repreende o outro crucificado que estava lá ridicularizando Cristo e fala: nós, nem estando na mesma condenação, você não teme a Deus? Nós justamente estamos sendo castigados porque fizemos algo.
que merecemos esse castigo. Mas esse nada fez. Então ele reconhece a realeza de Cristo, ele confessa e ele repreende os irmãos que estão ainda nessa onda errada. E aí ele se vira para Jesus e com toda a humildade ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, reconhecendo a realeza de Cristo. Ao que Cristo maravilhosamente responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, que alegria, né? O Dimas, ele ali, ele era como que o último dos últimos e ele foi o primeiro dos primeiros. Recebeu ali rapidamente, né, essa bênção, mas não escapou da justiça divina, não escapou. Ele não morreu logo que Jesus falou isso, hoje estarás no paraíso, e pum, morreu. Não, ficou vivo, pregado na cruz, sofrendo toda aquela dor. E além de ter que lidar com toda aquela dor, ele tinha que lidar agora com a fé, com a chama da fé, da esperança que Cristo acendeu no coração dele. Que o próprio arrependimento dele acendeu e que Cristo deu vida, né? Então ele não podia sofrer tudo aquilo de qualquer jeito. Agora ele era um salvo, um destinado ao paraíso. Então ele tinha que honrar e se limpar de toda aquela culpa verdadeira que ele trazia e que ele estava pagando. E ele não deixou de pagar. Cristo, quando libertou ele, não libertou ele da condenação, de crucificação dele. Não, ele continuou ali para ser crucificado. Então ele teve que, naqueles momentos todos duríssimos, né, purgar toda aquela culpa que vem, e a culpa, né, vem o quê? Da ignorância, vem dos enganos, vem da inconsciência. Então ele teve que trazer à tona, trazer a mente, trazer a consciência, os seus enganos profundos, as suas culpas, as suas misérias e ignorâncias. Tudo isso sendo trazido, ele foi purgando tudo isso até o momento em que ele pudesse morrer. Como era uma sexta-feira e o judeu tem a festa do sábado, né? Então eles se apressam lá para retirar os corpos, né? Antes que anoitecesse. E eles chegam e Jesus já estava morto, né? Mas os outros dois não. Então eles quebram as pernas dos outros dois crucificados para apressar a morte deles, né? E isso aí representa, na história da humanidade, aquilo que Jesus disse lá em Mateus, que fala que se Deus não apressasse, não abreviasse os tempos do fim, nenhuma carne se salvaria. Então esses romanos, eles representam aí os elementos externos à natureza que virão quebrar nossas pernas para abreviar esses tempos e apressar a nossa morte, para que pelo menos o Dimas se salve, pelo menos essa cruz da humanidade arrependida possa suportar até o fim e se salvar. Se demorasse demais, talvez o Dimas não suportasse aquilo tudo mais tempo. Então, a sabedoria de Deus providenciou nos nossos tempos, né? Providenciará, né, esses soldados que virão aí de efeito de coisas que a gente não depende de nós, vulcões ou coisas do espaço, né, para nos abreviar essa finalização. Mas havia a terceira cruz também. E essa terceira cruz, desse infeliz que nem nome tem, ele foi chicoteado, ele carregou a cruz dele, ele foi pregado na cruz, vieram quebrar as pernas dele, ele morreu e não adiantou nada, não resolveu, não cruzou o portal que o Dimas aproveitou, que é o portal da dor e do sofrimento que Jesus abriu para ele, o portal da misericórdia, que eles, como Jesus não quebraram a perna, eles furaram o lado dele, abrindo o portal da misericórdia. O Dimas se aproveitou desse portal e passou.
talvez o caminho mais curto para a salvação. Em poucas horas ele conseguiu atingir o paraíso. E já o outro passou pela mesma dificuldade e talvez até sofreu mais, porque não tinha nenhuma esperança. E nada adiantou. Então o sofrimento, ele pode ser um portal, um caminho curto, um portal maravilhoso para nos salvar. Mas pode também ser inútil se a gente não reconhecer que merece aquele sofrimento, que sofre por culpa própria, que aceita o sofrimento e que se humilha diante do rei, como fez o Dimas. Então a opção que nós temos são essas três opções: ou se santificar, que vai ficando cada vez mais distante e vai ter um momento em que nem mais será possível, porque Jesus já tiver morrido, né? Dentro desse símbolo, já não há mais tempo, mas há tempo ainda de estar na cruz do Dimas e de reconhecer sua culpa, aceitar o seu castigo, agradecer por ele e se humilhar diante do rei. Agora, se não fizer nada disso, vai ser crucificado do mesmo jeito e vai sofrer tudo sem nada receber.